Neste vídeo falaremos sobre as principais análises e relatórios que são realizados para que possamos calcular e modificar doses, modificar os nossos tratamentos para os pacientes. Esses sistemas antigamente eram baseados nas próprias clínicas, nas próprias unidades. Na atualidade eles são baseados na nuvem e nós vamos falar sobre o Accucheck Connect. Então é possível, gerenciar os dados de diversas formas nesse sistema. É um sistema bastante completo e nós vamos sumarizar algumas das funções mais necessárias de uma forma mais simples, mais didática. A primeira função necessária a saber é avaliar o intervalo de tempo. O intervalo de tempo fica logo abaixo do item perfil do nosso paciente. Isso pode ser, por exemplo, aqui em uma semana, pode ser visto em 2 semanas, pode ser visto em 4 semanas, ou em 8 semanas, ou até mesmo um intervalo personalizado. Esse intervalo personalizado pode ser feito na barra, nesta barra superior, ou estipulado digitando-se este intervalo personalizado. Então, para que serve essa divisão de intervalos? Serve para que nós possamos analisar justamente o período desejado. Depois dos intervalos de tempo, então estipulado, por exemplo, para o nosso paciente o intervalo de 4 semanas, nós podemos avaliar aqui nesse item, no canto direito da tela, opções de exibição. Existem inúmeras funções, mas uma das funções mais fundamentais aqui são as opções de gráfico conectar todos os valores. Então nós podemos conectar exatamente como a própria mensuração diz, todos os valores um a um, para que nós possamos saber qual é o comportamento das glicemias em sequência, ou podemos deixar esses valores dispersos. Eu particularmente prefiro sempre os dados conectados. Dispersos nós temos uma visualização mais limpa, mas os dados conectados nós podemos perceber o comportamento de cada mensuração e o que acontece no momento subsequente. Depois então de optar, de feita a opção por conexão, nós temos a opção de relatórios também do lado do perfil do paciente. Os relatórios são vários. Nós temos, por exemplo, diário, tendência, dia padrão, a semana padrão, lista de padrões, várias outras opções e o relatório de estatísticas. Então nós vamos sumarizar alguns, não todos. O relatório diário, como o próprio nome diz, é um diário de tudo que acontece com o nosso paciente, descritivo, um diário descritivo. Então nós temos a data, nós temos o período do dia, por exemplo, o café da manhã, a glicemia, a quantidade de insulina utilizada, os carboidratos ingeridos, o período pós-prandial, glicemia e insulina. Aqui não temos carboidratos porque trata-se de um período pós-alimentar. Da mesma forma, almoço, jantar e ao deitar. Então, isso tudo é subdividido e demonstrado em todos os dias como um diário descritivo. Lembrando que ele é bastante didático e bastante amigável, trazendo as hiperglicemias bem determinadas em azul, as glicemias normais em verde e as hipoglicemias em vermelho, para que nós tenhamos o alerta, a visualização mais detalhada. O gráfico de tendência é um gráfico já mais generalizado. Normalmente ele é o primeiro gráfico a aparecer quando nós iniciamos o Accucheck Connect. Ele mostra de uma forma mais ampla o perfil, a tendência do paciente durante os dias, que pode ser com gráficos conectados ou não. Isso é só para ter uma ideia. O relatório mais importante, que eu acho mais interessante, com mais rico de informações, é o relatório do dia padrão. Então, o dia do nosso paciente é subdividido em 24 horas e nós podemos optar nesse dia padrão em ter conectado, e aqui no canto superior esquerdo nós temos 2 botões. Um que parece um raiozinho é o botão de dispersão e o outro lateral é o botão de médias. Mostrando aqui mais uma vez a dispersão, nós temos todos os pontos plotados em horários do dia e sequenciados pela conexão dos pontos. Isso nos traz quase como um AGP, ou um perfil de glicose ambulatorial, quase isso. Então nós temos que neste horário a maioria das glicemias no dia se encontram nesta posição. E nos outros horários subsequentes, daqui nós poderemos ver se há regularidade ou não nesses padrões.
Outra opção nessa mesmo relatório de dias padrões são as médias, que nós conectamos, ao clicar neste botão com o bonequinho, nós verificaremos as médias. Qual é a informação que essa avaliação nos traz? A variabilidade, se ela é grande, e qual é a média numérica dessas glicemias. Mais ainda, ele nos traz pré-prandial e pós-prandial. Então, nós podemos ter uma ideia geral do comportamento diário do nosso paciente. A junção dessas duas informações, qual é a conexão e quais são as médias, é muito rica para que nós possamos fazer uma avaliação precisa e uma mudança de comportamento, de tratamento para o nosso paciente, como veremos nas próximas aulas. Além disso, no dia padrão, nós podemos clicar em um dado apenas e ele vai nos trazer a sequência completa ele vai detalhar, né, vai trazer tudo o que acontece durante o dia. Por exemplo, nesse caso, clicado nesta hipoglicemia aqui de 50 às 7 da manhã, ele mostra que o perfil durante todo o dia foi este. E esse detalhe, ele aparece também de forma descritiva no alto da tela posteriormente. Então, nós temos a glicemia, a ingestão de carboidratos, a glicemia, a ingestão de carboidratos, etc., para cada uma dessas mensurações. Este também é um gráfico, um detalhe muito rico que nos traz possibilidades de manuseio da terapêutica. Aí, nós saímos do dia padrão e vamos passar para a semana padrão. Por que é importante saber o que acontece na semana padrão? A semana padrão traz vários, segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Se o paciente tem folga no sábado e domingo, nós podemos, inclusive, mensurar que esses são os dias de folga, ou dias de final de semana. Por que isso é interessante? Porque, às vezes, nós temos um padrão num horário em glicemias muito normais e bastante hipoglicemias. Isso pode ser não um padrão errático, mas um padrão, por exemplo, de hipoglicemias no fim de semana e hiper durante a semana, ou vice-versa. Ou então o paciente pode ter uma atividade física no meio da semana e neste dia ter hipoglicemias. Isso vai aparecer nesse relatório de semana padrão. Podemos ter o gráfico de dispersão, mas esse é um gráfico que eu praticamente não utilizo na semana padrão. E por último, eu queria falar sobre as estatísticas. As estatísticas são, como o próprio gráfico diz, estatísticas. Então nós temos, por exemplo, a distribuição em percentual dos valores de glicemia. Na estatística, nós teremos 80% das glicemias estão normais. Qual é a normalidade para esse paciente? De 70 a 160. Nós temos qual o percentual acima da normalidade e quantas glicemias foram necessárias para estipular esse percentual. Nós temos a quantidade média de carboidratos ingeridas, nós temos a média total da glicemia, nós temos o valor de glicemia mais baixo e mais alto. Então, nós temos vários dados estatísticos que vão nos auxiliar na análise da composição dos dados para que possamos ter uma tomada de decisão mais assertiva para o nosso paciente. Essa é a riqueza do Accu-Chek Connect, que nos fornece muitas ferramentas de análise para a mudança da terapêutica do nosso paciente.